Graças a Deus, a paz do Senhor, que o Eterno possa estar abençoando a sua vida abundantemente. Nesse momento nós vamos estar orando ao Pai pela sua vida, por essa palavra. Senhor nosso Deus e Eterno Pai, nós apresentamos diante do Senhor essa palavra que está vindo direto do seu trono. Nós apresentamos o missionário Kiss, que estará ministrando essa palavra. Meu Deus, que essa pessoa que vai assistir esse vídeo possa ser tocado, impactado, transformado pela Tua palavra. Pois em nome do Senhor Jesus, assim, nós abençoamos, Pai, Teu povo. Nós abençoamos essa senhora, esse jovem, esse casal, que eles possam ser tocados num profundo. E assim nós abençoamos em nome do Senhor Jesus. Eu quero poder ter a honra de estar convidando o missionário Kiss, por intermédio do Senhor, ele vai estar ministrando uma palavra e que você possa ser abençoado em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Irmãos, mais uma vez fomos convocados para trazer uma palavra para os irmãos. O nosso desejo realmente é que nós estivéssemos todos juntos aqui para fazermos isso juntamente. Mas estamos impossibilitados, mas isso não vai nos impedir em adorar o nosso Deus mais uma vez dessa forma. Nós fomos convocados para trazer uma palavra sobre fidelidade. Não queremos trazer uma palavra fora da Bíblia, porque nós sabemos que o assunto fidelidade é bem complexo, ele é bem melindroso para se tratar, mas nós sabemos também que fidelidade faz parte do caráter da pessoa, faz parte do caráter do homem e da mulher. E o caráter forjado de maneira errada, e vai trazer transtorno para a vida do homem e da mulher. Mas hoje nós queremos trazer o foco da nossa palavra naquilo que a Bíblia diz sobre a questão da fidelidade. É a segunda vez que eu fui chamado, que eu fui convocado para falar sobre essa questão na igreja. A primeira vez fui pego assim de surpresa para trazer um estudo. Isso foi na igreja em Belo Horizonte, quando eu morava lá em Belo Horizonte, e eu aprendi tremendamente com aquele estudo que eu tive que fazer, que era um estudo bíblico que a gente fazia todas as quartas-feiras, que ficou sob a responsabilidade de um presbítero da igreja, haja visto que o pastor estava de férias, e ele transmitiu a mim essa responsabilidade de falar sobre esse aspecto do fruto do Espírito Santo, que era fidelidade. Eu quero que nós apreciemos na palavra do Senhor. Nós pegamos como base, tá, o texto de Gálatas, capítulo 5, no versículo 22 e 23. Que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Versículo 22, 23 e 24. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, estamos diante da Tua palavra, Senhor, uma porção dela. Pai, nós te pedimos agora a direção do Teu Espírito Santo, Pai, na ministração dessa palavra. Quero ser, Pai, apenas um instrumento em Tuas mãos, um vaso de honra em Tuas mãos. Que essa palavra, Senhor, que será
colocada aqui nos meus lábios, ó Pai. Eu quero ser fiel a Ti, fiel àquilo que o Senhor mandar eu falar. Cerra, Senhor, os meus lábios, não permita que eu fale nada de mim mesmo. Que eu seja, Senhor, um instrumento útil em Tuas mãos para a edificação da Tua igreja, Senhor. Que nós possamos crescer no conhecimento da Tua vontade, que nós possamos, ó Deus, realmente dar frutos para o Teu reino, Senhor. Estejamos preparados para ganhar almas para o Teu reino. Pai, que nós realmente, ó Deus, possamos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco através dessa palavra. O Senhor tem um propósito através dela, Senhor. Caso contrário, o Senhor não traria esse assunto para nós nesse dia, Pai. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado porque o Senhor me chamou para essa responsabilidade, Senhor. Ela está muito acima da minha capacidade. Mas eu sei, Pai, eu creio que o Senhor vai falar conosco através dessa palavra. Muito obrigado, Senhor. Eu te peço que o Senhor esteja abrindo os nossos olhos, abrindo os olhos do nosso coração, Pai, para que nós possamos entender realmente a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, irmãos, fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo, ele abrange vários aspectos. Mas nós queremos hoje falar sobre essa questão da fidelidade. O que é fidelidade? Fidelidade, ser fiel, é ser digno de confiança, leal e firme na devoção e no compromisso. Então, ser fiel é aquela pessoa sincera, verdadeira, aquela pessoa que realmente é confiável. Essa é a pessoa fiel. Nós sabemos que a questão da fidelidade, ela pode ser vista de algumas formas. De Deus no sentido vertical e no sentido horizontal. No sentido vertical, primeiramente, nós vemos a fidelidade de Deus para conosco. E nós também no sentido de nós sermos fiéis para com Deus. E no sentido horizontal, é nos nossos relacionamentos sociais, que é uns com os outros. Então nós devemos ser fiéis, porque primeiramente, Deus é fiel. Deus é fiel conosco. Essa frase é uma frase muito falada, são pessoas, está na Bíblia inclusive. Deus é fiel, a fidelidade de Deus, ela é manifesta em toda a sua palavra, e não deveria ser diferente, porque nós sabemos que o caráter de Deus é um caráter fiel. Por isso nós devemos realmente, e Deus espera que nós sejamos fiéis a Ele também, fiéis no chamado dEle, fiéis na ministração, na pregação da sua palavra. Enfim, nós devemos entender que nós devemos ser fiéis. Essa é a vontade de Deus. Mas como é que nós vamos ser fiéis? Como é que nós vamos conseguir ser fiéis? Existe uma receita para isso. Em contraprestação, no outro lado da balança, existem as obras da carne. Nós sabemos o seguinte, que quando Cristo nos salvou, Ele nos salvou para a regeneração, nos regenerarmos. Nós não devemos, não podemos continuarmos sendo pessoas da mesma maneira que nós éramos. O capítulo 5 de Gálatas, ele é bem claro com relação a isso. E primeiramente o seguinte, pesa sobre nós, aquelas pessoas que estão ao encargo de ensinar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, essa responsabilidade de sermos fiéis a essa palavra. O apóstolo Paulo foi um pregador que foi fiel na pregação dessa palavra. E ele em Gálatas, nessa carta de Gálatas, ele estava enfrentando dificuldades com as pessoas, com a igreja da Galáxia, porque os judaizantes, aquelas pessoas que entendiam que deveria também obedecer à lei, estava perturbando
a igreja da Galácia. Portanto, Paulo então escreveu essa carta instruindo e corrigindo essas distorções que estavam acontecendo lá naquela igreja. E naquela igreja estava dizendo que Jesus Cristo não era suficiente para salvar as pessoas, e que ele escreveu essa carta para fazer uma correção dessas distorções. Então ele começa o capítulo 5 de Gálatas dizendo o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então, para a liberdade, uma redundância, mas é assim que está escrito: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Aí ele continua dizendo o seguinte, que ele estava perplexo com aquelas coisas que estavam sendo pregadas e que os crentes da galáxia estavam acreditando, estavam mudando. Então ele veio provar o seguinte, que deveria ser, as pessoas era Cristo ou a lei. Então não haveria possibilidade da pessoa viver debaixo da lei e debaixo da graça. Então a graça, que era o evangelho certo, era o evangelho de Cristo, o evangelho da graça. E então ele veio dizendo o seguinte, que eles estavam vivendo de maneira errada. E nós sabemos, então lá no versículo 13, ele diz o seguinte: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Verso 16: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. E porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Então, para nós vencermos as obras da carne, para nós termos um caráter que expressa um caráter fiel, nós devemos viver debaixo da graça, porque é a graça que nos liberta para nós podermos vencer nas obras da carne. E as obras da carne são bem conhecidas. Então, se você está querendo vencer através da lei, você vai se colocar, você vai se encontrar praticando as obras da carne. E essas obras, o apóstolo diz, elas são bem conhecidas, elas são conhecidas de todos. Portanto, e elas estão descritas aqui, quais são as obras da carne. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Então nós vemos que, se nós quisermos, como estava acontecendo lá na Igreja da Galáxia, vivermos debaixo da lei, buscando agradar a Deus por nossos esforços, nós estamos fadados ao fracasso. Nós não vamos conseguir, porque a lei, ela realça o nosso pecado. A lei, ela foi dada para mostrar que nós somos carentes da graça de Deus. A lei nunca foi dada para a salvação do homem.
O homem era salvo lá na antiga dispensação, era pela fé também. O sacrifício é que purificava o pecador, mas a lei nunca foi dada para a salvação. Abraão, ele foi salvo pela fé. Abraão creu. E se nós quisermos vivermos debaixo das obras da carne, na prática das obras da carne, que são essas, a Bíblia é bem claro, o apóstolo Paulo deixa bem claro: essas pessoas não herdarão o reino do céu. Então eu pergunto, como então que nós vamos conseguir conquistar o reino do céu? Como é que nós vamos vencer o pecado? Como é que nós vamos desfrutar de uma vida abundante? Eu respondo, como está escrito aqui: nós temos uma arma poderosíssima, que é o Espírito Santo em nós. E a presença do Espírito Santo em nós produz fruto. E esse fruto é poderoso. Esse fruto tem vários aspectos. A pessoa que não tiver o fruto do Espírito Santo na sua vida, ele precisa rever a sua fé. Ele precisa rever a sua confissão de fé. Porque se você acha que você precisa merecer, que você precisa fazer alguma coisa para merecer a salvação, você vai cair debaixo da lei, da maldição da lei. E a maldição e a lei não salva ninguém. Através da lei não tem salvação. A salvação é só pela graça, através da fé em Jesus Cristo. Então a igreja da Galácia estava sendo perturbada pelos judaizantes. Os judaizantes estavam dizendo que deveriam obedecer à lei também, não apenas a graça. Mas o texto aqui está claro: ou você faz uma opção pela lei e viverá na carne, coisa que você não vai conseguir cumprir com todos os mandamentos, e se você não cumpriu um mandamento, todos foi por água abaixo. E a graça é diferente. Então, quem está na graça, ele tem o Espírito Santo com ele, morando nele. Quem vive na lei não tem o Espírito Santo com ele. Portanto, irmãos, a questão para ser fiel a Deus, para sermos fiel nos nossos relacionamentos, nós só temos isso para obedecer, que é obedecer aquilo que o Espírito Santo faz em nós. O Espírito Santo faz uma transformação em nós dia após dia. Nós fomos salvos da condenação do pecado, nós fomos justificados por Jesus Cristo, mas aquela condenação Jesus Cristo conquistou para nós, foi um ato de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas nós estamos sendo salvos dia após dia, e isso aí, quem consegue nos ajudar é só o Espírito Santo de Deus, ele que habita em nós. E obrigatoriamente nós devemos manifestarmos o fruto do Espírito Santo. Esse fruto do Espírito Santo tem vários aspectos, como eu já li aqui, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então nós podemos ver, para eu ser fiel, para eu ser alegre, para eu ser bondoso, benigno, longânimo, uma pessoa manso, com domínio próprio, eu preciso da presença do Espírito Santo comigo. E se eu tenho a presença do Espírito Santo comigo, esses aspectos do fruto do Espírito Santo será manifestado na minha vida. Hoje nós estamos vendo sobre a questão da fidelidade. Nós somos fiéis
nos nossos relacionamentos, nós somos fiéis lá no nosso trabalho, nós somos fiéis com os nossos cônjuges, nós somos fiéis com a palavra de Deus, nós somos fiéis àquilo que Deus requer de nós. Deus nos chama para um propósito, Deus coloca para nós aquilo que Ele quer de nós. Deus colocou para o apóstolo Paulo uma mensagem para ele pregar, como está escrito no capítulo 1 dessa mesma carta. Diz o seguinte, mas no versículo 8, capítulo 1, versículo 8, diz assim, 8 e 9, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. No versículo 11, diz o seguinte, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo foi bem claro que ele pregava o evangelho que ele recebeu de Jesus Cristo. Era uma revelação que ele recebeu de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, quando ele teve aquele encontro maravilhoso lá no caminho de Damasco, ele foi impactado de tal forma que ele era um perseguidor da igreja, e ele estava se dirigindo a Damasco exatamente com esse propósito de levar preso aqueles que proclamavam que era a fé em Jesus Cristo. E naquele encontro maravilhoso com o Senhor Jesus, lá no caminho de Damasco, o apóstolo Paulo viu todo aquele milagre acontecendo com ele, e depois as pessoas que conheciam ele ficaram desconfiados dele, que ele era um perseguidor, que poderia estar realmente ali não sendo sincero. Mas o apóstolo Paulo diz o seguinte, que ele saiu daquilo ali, depois daquele episódio, ele passou 13 anos no deserto. Nesses 13 anos no deserto da Arábia, ele recebeu as revelações de Cristo e se tornou o grande apóstolo que nós conhecemos através da Bíblia. Portanto, irmãos, primeiro, nós temos um chamado de Deus. Nós somos fiéis ao chamado de Deus. Nós precisamos sermos fiéis ao chamado de Deus. O chamado de Deus é o seguinte: quando Deus chama um pastor, uma pessoa para ser pastor, o que Jesus Cristo falou? O que Jesus Cristo falou para Pedro? Pedro, tu me amas? Pedro diz, te amo, Senhor. E Jesus Cristo respondeu, apacenta minhas ovelhas. Perguntou novamente, Pedro, tu me amas? Novamente, Senhor, tu sabes que eu te amo. Terceira vez, Jesus perguntou, e Pedro respondeu da mesma forma. Então Jesus falou, apacenta as minhas ovelhas. O chamado de Deus, de Jesus, para nós, para pregarmos a palavra, a condição é amar o Senhor Jesus. Então nós temos que sermos fiéis no amor ao Senhor Jesus, ao nosso Rei Jesus. Se nós não formos fiéis ao nosso Deus, que fez tudo por nós para nos salvar, nós jamais seremos fiéis nas nossas relações sociais. Não há como nós amarmos o nosso irmão se nós não amarmos primeiramente o nosso Senhor Jesus. E todos o fruto do Espírito Santo, em todos os seus aspectos, ele está calçado em cima do amor. É o amor que vai
ajudar a pessoa a ser longânimo, a ser alegre, a ter paz e assim por diante, a ser fiel. Nós temos várias maneiras, porque fiel, uma pessoa fiel, é uma pessoa sincera, é uma pessoa sem falsidade, é alguém extremamente confiável. A palavra sincero vem da palavra, uma palavra grega que quer dizer o seguinte: sem cera, limpo, transparente. Nós temos que sermos transparentes nos nossos relacionamentos, nos nossos negócios. Nós temos que ser fiéis em tudo aquilo que nós fomos proposto para nós. Mas primeiramente, para tudo isso, nós temos primeiramente sermos fiéis com o nosso Deus. E nós temos o Espírito Santo conosco. Se nós não tivermos o Espírito Santo conosco, nós não daremos conta disso. Essa tarefa será impossível para nós. Agora, se nós escolhermos vivermos de acordo com aquilo que nós pensamos que nós podemos fazer, nós jamais vamos conseguir sermos fiéis. Nós não vamos sermos fiéis em nada. Nós não vamos sermos fiéis com nossos cônjuges, porque é algo que está aí, que hoje, na nossa sociedade, a coisa mais difícil a gente encontrar são as pessoas fiéis com seus cônjuges. É uma aliança que foi feita no casamento, e essa aliança foi feita com o homem e a mulher, e essa aliança é apresentada diante de Deus, é apresentada para Deus. E quando nós, ali naquele momento, a gente faz um voto diante de Deus. E uma das coisas que a gente fala é ser fiel na morte, na vida, na riqueza, na pobreza, na alegria, na tristeza, na doença, na saúde e assim por diante. O primeiro problema que nós temos no relacionamento, nós já caímos fora, já quebramos essa aliança. Isso não agrada a Deus. Nós podemos também vermos a questão da fidelidade com Deus, na questão do dízimo das ofertas. É algo importante que nós devemos observar, que é a fidelidade com Deus, fidelidade com a casa de Deus, da entrega dos dízimos das ofertas. Não adianta nada nós sermos fiéis em alguma coisa e sermos infiéis em outras coisas. Queremos ser fiéis com a nossa esposa, com as mulheres com seus maridos, e ser infiel para com Deus, ser infiel nos relacionamentos sociais com suas amigas, com seus filhos, enfim. Mas então, nós por nós mesmos, nós não damos conta de vivermos de maneira que realmente a gente seja totalmente fiel. Mas se nós temos o Espírito Santo de Deus conosco, nós vamos vencer essa batalha. A carne, ela milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Esse militar é uma guerra constante, diuturnamente. Nós herdamos a carne, aqui na Bíblia, fala da velha natureza, da natureza adâmica, da natureza pecaminosa que nós herdamos. E isso está em nós o tempo todo. E o diabo usa exatamente essas partes nossas para que nós sejamos infiéis. E para que o fruto do Espírito Santo seja maculado, seja apagado em nós, seja anulado em nós, para que essas obras da carne, elas sobressaiam. Mas então é o seguinte: se nós estivermos andando de acordo com a lei, o que nós vai ter, não há possibilidade de nós expressarmos o fruto do Espírito Santo na nossa vida. O que vai acontecer, que vai ser visto exatamente, que vai ser realçado, é as obras da carne.
E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz nesse texto: quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Portanto, irmãos, eu convoco vocês a rever a questão da sua salvação. Não estou dizendo que você perca a salvação. Estou dizendo o seguinte, que a graça não nos dá liberdade para pecar. Muito pelo contrário, você vai conseguir não pecar por causa do amor de Deus, porque você está entendendo a graça, que você tem a presença do Espírito Santo com você. Não tem como de você viver na carne e expressar o fruto do Espírito Santo. Portanto, você quer ser fiel a Deus, viva de acordo com a mensagem pregada pelo apóstolo Paulo. Por essa mensagem, o livro de Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, é uma carta fantástica, porque nos esclarece coisas tremendas que nós precisamos rever nos nossos conceitos. Nós estamos muitas vezes sendo, e essa cultura, por uma cultura evangélica muito antiga, que vem trazendo coisas, ensinamentos errados. Nós podemos nos reportar uma época lá por volta do século IV, quando surgiu o pensamento que Maria deveria ser adorada. Então é o seguinte, de onde que nós hoje, em bom senso, nós sabemos que Maria não é para ser adorada, mas só que naquela época, dentro daquela igreja, que é a igreja primitiva, surgiu um ensinamento que se Maria era mãe de Jesus e Jesus era Deus, portanto ela deveria ser adorada. Um ensinamento falso. Essa carta de Gálatas, os judaizantes, os judeus que pertenciam à igreja, estava pervertendo a igreja, mudando o evangelho. Eles estavam usando de persuasão, uma capacidade de persuadir, capacidade de enganar as pessoas tremenda. E o apóstolo Paulo estava perplexo com aquilo que estava acontecendo ali. Portanto, irmãos, não quero aqui hoje, em hipótese alguma, não é o propósito, ensinar você como você vai ter os seus relacionamentos sociais. Mas à luz da Bíblia, nós sabemos que um filho de Deus, um cristão verdadeiro, ele precisa ser fiel. Caso contrário, ele vai manchar o evangelho, ele vai manchar o nome do Senhor Jesus Cristo. Um crente que não é fiel nos seus relacionamentos precisa rever a sua fé, precisa rever os seus conceitos em relação à sua crença, porque pode estar sendo enganado por alguma coisa. Portanto, meus irmãos, atentem para isso. Olhem para esse aspecto do fruto do Espírito Santo, chamado fidelidade, com mais carinho. Sejamos fiéis ao nosso Deus, sejamos fiéis em tudo, nos nossos relacionamentos, nos nossos compromissos, seja no trabalho, seja em negócios, enfim, em qualquer ação. Quando eu fui confrontado por Deus lá em Belo Horizonte, naquele estudo, como eu falei agora há pouco, Deus me pegou de maneira tão forte ali, e eu agradeci ao presbítero da igreja lá, que tinha me solicitado para fazer aquele estudo. Eu agradeci a ele com a maior sinceridade do meu coração, por aquela oportunidade, porque através daquele estudo que eu fiz para aquele ensinamento, eu aprendi coisas tremendas. Deus queria tratar comigo naquela situação. Eu vivia situação errada, eu não dava conta de vencer, mas quando eu entendi isso, eu passei a ser vencedor. E hoje, irmãos, eu sei, eu sou pecador,
mas o pecado em minha vida não pode ser algo constante. São circunstanciais, porque a presença do Espírito Santo em mim, eu tenho a liberdade de para tomar qualquer decisão, consultar o Espírito Santo, falar com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero fazer esse negócio. O que o Senhor me diz? Espírito Santo, eu quero fazer essa viagem. É da tua vontade? Irmãos, é tremendo quando você coloca as coisas dessa forma. É libertador. É tremendo, porque o Espírito Santo fala conosco. Outro dia, a pastora Cleide me liga para uma questão dela, pedindo um conselho. E na hora o Espírito Santo colocou para mim. Falei para ela: pastora, aprenda a ouvir o Senhor. Às vezes nós ficamos falando demais para Deus e não ouvimos Deus falar conosco. Deus também quer falar conosco. Ele está pronto para nos ouvir todos os momentos. Se você falar o dia inteiro com Deus, Ele vai ficar caladinho te ouvindo. Mas a hora que você parar para ouvi-lo, Ele vai te falar. Ele falou com Elias lá na caverna, através de um sibilar, uma coisa suave, mas no meio do fogo Ele não falou. Então, irmãos, é fundamental nós sabermos ouvir a Deus, e temos o Espírito Santo conosco. É uma dádiva do Senhor Jesus Cristo para nós. Foi Ele que nos enviou o Espírito Santo. E o propósito do Espírito Santo conosco, ele é bem definido. É para nos ajudar, é para nos consolar, é para nos orientar, é para nos socorrer, é para nos dar poder para enfrentarmos as situações complicadas. Enfim, nós temos Deus em nós. Portanto, nós podemos viver a palavra de Deus de maneira cabal. É só nós darmos lugar ao Espírito Santo. É só nós aprendermos, ouvirmos o Espírito Santo. Ele jamais vai acusar ninguém. O Espírito Santo, ele não é invasivo. O Espírito Santo não é acusador. Quem acusa é o diabo. Se você tiver, se o Espírito Santo falar com você a respeito de algo que você precisa corrigir, nunca fala que é o diabo que está te acusando. Nunca diga, quando você está sendo acusado, aliás, eu quero dizer isso, quando você está sendo acusado, nunca diga que é o Espírito Santo que está acusando você de algum pecado. O Espírito Santo te orienta, o Espírito Santo diz para você, você está fazendo algo errado. Ele mansamente vai falar isso para você. E ele tem o maior prazer, o Espírito Santo tem o maior prazer em nos orientar, em nos ajudar. E o Espírito Santo quer que nós expressemos o fruto dele, da presença dele em nós. Até porque, se nós não expressarmos, não externarmos o fruto do Espírito Santo em todos os seus aspectos, às vezes você vai ter um aspecto mais sobressaído do que o outro aspecto. Mas um dos aspectos muito sério é o da fidelidade. Fidelidade com Deus, fidelidade com os irmãos, fidelidade com o governo, fidelidade com a sua casa, fidelidade no seu chamado, fidelidade nos seus relacionamentos sociais, fidelidade com sua esposa, com seu marido e assim por diante. Agora, se você que escolhe, é nós que escolhemos, vivemos de uma coisa ou de outra. O Espírito Santo, o apóstolo Paulo diz, é a lei ou Cristo.
Se você está na lei, você decaiu de Cristo. Você já não está mais com Cristo. Você já não tem a orientação do Espírito Santo. Então um dia você está com o pé com o Espírito Santo, no outro dia com a lei. Não é assim que funciona. Você tem que ser persistente. Essa é uma das características da fidelidade. É uma pessoa persistente. Você é uma pessoa que tem exclusividade. Deus pede exclusividade do nosso amor com Ele, da nossa obediência a Ele, da nossa adoração a Ele. Mas Deus também, a fidelidade, ela é também expressada através da verdade. Nós devemos ser sempre verdadeiros, sempre falando a verdade. Nós devemos também ter regularidade nas nossas ações, porque hoje nós estamos de uma maneira, hoje nós estamos bem aqui na igreja, amanhã já não estamos. As circunstâncias não podem medir a nossa fidelidade. Nós devemos ser fiéis em qualquer circunstância, porque senão nós estamos vivendo de um lado para o outro, e não é isso. Essa aí é uma característica da fidelidade. E outra coisa, nós devemos sermos sempre persistentes. Uma pessoa fiel, ela é persistente nos seus objetivos. Ele pode até mudar um pouco o rumo, mas nunca muda as suas atitudes. Ele sempre vai ser persistente, ele vai ser regular, ele vai ser verdadeiro em todo o tempo. Custe o que custar, da boca dele só vai sair a verdade. Pastor, já estou no tempo? Já. Bom, irmãos, eu espero ter ajudado pelo menos a uma pessoa, ou alguns, a entender, abrir os olhos com relação a isso. Irmãos, isso é muito importante, isso é necessário na nossa vida. Falo isso com muita convicção, como o próprio apóstolo Paulo disse aqui nessa carta. Ele estava perplexo, porque os Gálatas estavam vivendo de uma maneira diferente daquilo que eles tinham aprendido com ele, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo pregou um evangelho para eles, ensinou algo poderoso, verdadeiro, mas eles deixaram de se persuadir, eles deixaram se enganar por outras pessoas e afastaram daquilo que ele, o apóstolo Paulo, tinha ensinado. Nós devemos, irmãos, refletir sobre isso. Nós devemos voltar para a palavra de Deus. A palavra de Deus é aquela que nos orienta, é o nosso norte. Todo o ensinamento que você receber, que você não entendeu, procure na Bíblia. Vai para a Bíblia para checar, ser igual os bereanos. Vai ver se é assim mesmo. A Bíblia, ela é rica em ensinamento. Toda e qualquer situação que nós estivermos passando, nós podemos recorrer à Bíblia. Se você quer ver se eu estou falando, estou sendo sincero, se eu estou sendo fiel à palavra, leia a carta aos Gálatas, tire as suas próprias conclusões, ore para Deus estar te orientando. Amém, irmãos? E Deus abençoe a todos. Sede de Deus, do Deus vivo. E eu pergunto em mim mesmo, por que você está abatido, minha alma, e por que você se perturba?